Daphne. Bom, finalmente agora chegamos à hora de chamar o nosso convidado aqui, senador Requião. Vamos embarcá-lo. Boa noite, senador. Boa noite. Tudo bem, obrigada por ter aceito. Estou acompanhando vocês há algum tempo já. A barbaridade do menino do edifício e agora as opiniões do Mário sobre os fake news, que inclui alguns blogs de oposição, e sobre Estamos Juntos. Exatamente. E sobre isso eu já me manifestei até num artigo que eu publiquei no meu site e foi reproduzido praticamente por todos os sites de oposição no Brasil. O senhor acha que é uma espécie de refundação do PSDB, né? Ironicamente, pelo que eu vi ali na sua manifestação, né? Não tem ironia nenhuma nisso. Não tem nada de democracia essa proposta. Essa proposta não faz uma crítica ao sacrifício dos trabalhadores, à diminuição do salário, ao aumento da carga horária, às agressões contra a soberania nacional. É uma jogada esperta, hoje já se sabe, patrocinada por um grupo de milionários brasileiros e uma instituição norte-americana ligada à CIA. Então, é mais uma jogada que ataca o Bolsonaro. O Bolsonaro foi um fator não desejado nesse processo todo de desmoralização da política brasileira, mas pretendem ampliar as suas condições de manter o liberalismo econômico, o fim da soberania e o sacrifício do trabalhador no Brasil. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ora, se me pergunta, mas então temos que combater? Não, se for deles, da direita, se for do Fernando Henrique, da Helena Landau, se for desse pessoal que viabilizou a política Ponte para o Futuro, não é? Como é que era o nome daquele cara lá de São Paulo? André Lara. Lisboa. Marcos Lisboa. Do IFESP, daquele instituto. Tudo bem. Eles têm todo o direito, na visão de democracia que eu tenho, de manifestarem o seu horror ao Bolsonaro. Mas não é possível que quem está agredido pela exploração do trabalho, pelo fim da soberania, pela entrega de empresas públicas estratégicas, entre nessa canoa. Eles não dizem nada no manifesto. É uma armadilha, é uma jogada. Provavelmente feita lá com o apoio desses Steve Bannon da vida, esse pessoal que tenta manipular a opinião pública. Por exemplo, se eles escrevessem lá somos a favor do impeachment do Bolsonaro, eu acho bom, embora o meu foco não seja exatamente a boçalidade do Bolsonaro. Atrás do Bolsonaro tem o general Mourão, atrás dos dois o mandalete do capital financeiro, que é o famoso Guedes. Trabalhou com Pinochet no Chile, andou lá nos Estados Unidos com os liberais muito tempo, e é um representante ativo do interesse do capital financeiro e dos bancos. Então, eu posso concordar com eles. Vamos tirar o Bolsonaro. Mas eu vou muito além disso. Não, eles querem reduzir a oposição e mobilizar a população. E quando nós, nacionalistas e democratas, entramos nesse jogo, nós estamos dando uma euforia a eles. Então, de repente, nós estamos dizendo, não, eles se arrependeram. E, num processo eleitoral próximo, eles vão se apresentar apoiados pela Rede Globo, por toda a comunicação comercial, com o dinheiro dos bancos, a assessoria dos técnicos estrangeiros que trabalham pelos interesses geopolíticos dos Estados Unidos, e nós vamos ficar falando como uma minoria absoluta e não vamos poder dizer, não, eles são os picaretas, porque nós estávamos juntos com eles, no mesmo palanque, no mesmo estamos juntos. Então, é uma picaretagem sem tamanho. Agora, quem assina pode ser inocente. Pode não entender esse jogo todo, essas primaveras árabes da vida. Mas tem muito picareta, está louco para participar de novo das benesses de governo, qualquer governo que seja, e assina isso pensando em disputar eleições para governo do Estado, para presidente da República, aqui e ali. Eu vejo assim. Senador, falando em nacionalista e democrata, a gente não poderia deixar de falar no dia de hoje, eu sei que o senhor até colocou no seu Twitter, que eu acompanho,
uma nota sobre o economista Carlos Lessa, né? O Carlos Lessa faleceu na madrugada de hoje, tudo indica, a família não deu detalhes, mas tudo indica que foi por causa da Covid-19, né? Ele estava, me parece, hospitalizado com isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o papel, quem é o Carlos Lessa, o papel que ele teve, ele que foi um economista que vem lá do MDB antigo, né? E que depois teve no governo rapidamente na época do Lula. Foi um dos economistas que nos ajudou a escrever a Carta de Princípios do velho MDB, essa que não existe mais hoje. PMDB, Partido das Classes Populares, desligados dos interesses do grande capital. O Carlos, para mim, era uma espécie de irmão. Nós éramos muito próximos e muito amigos. Eu fui governador do Paraná 3 vezes, fiz um governo popular, com políticas interessantíssimas que não tinham sido organizadas no Brasil ainda, quase todas elas sob inspiração do meu amigo Carlos. Agora, o Carlos estava muito doente. O Carlos estava em depressão por quase um ano. O Carlos estava deprimido pelo que acontece no Brasil. Ele estava absolutamente abatido com a eleição de Bolsonaro, com Guedes no Ministério da Economia, com as nossas Forças Armadas trabalhando para interesses geopolíticos estrangeiros. O Carlos estava hospitalizado há muito tempo. Ele saiu do hospital recentemente e montaram uma espécie de uma UTI na casa dele, para ele não ficar no hospital exatamente pensando na contaminação. Estava pesando 50 quilos. E em casa, provavelmente trazido por algum enfermeiro, algum assistente que trabalhava nos seus cuidados, ele acabou pegando a Covid e morreu de pneumonia em função disso. Agora, era um sujeito simplesmente extraordinário. Tão extraordinário que o nosso governo, do Lula, colocou o Carlos na rua, porque ele era nacionalista e pensava num BNDES desenvolvimentista, por pressão do Meirelles e daquele outro sujeito que era ligado à Sadia, que acabou quebrando a Sadia. Como é que era o nome dele? Nem me lembro o nome. Esqueci o nome dele também. Era o ministro da Indústria e do Desenvolvimento do Lula, lá no começo, né? Exatamente. E eles tiraram o Carlos de lá. Eles mandavam um pedido de empréstimo para o banco e queriam que o Carlos desse em 24 horas. E o Carlos era um homem sério. Ele era desenvolvimentista, ele achava que o banco tinha que impulsionar a economia brasileira, a retomada do desenvolvimento, mas não estava a fim de fazer favores políticos. Então, o Carlos, por ser nacionalista, por ser patriota, foi afastado do banco. O Carlos foi indicado no banco. Eu lembro que, à época, eu tinha conversado com o Lula para o Carlos ir para o Ministério do Planejamento. Mas daí houve uma reviravolta e, inclusive, se não me falha a memória, o presidente me ligou dizendo que a Maria da Conceição Tavares havia sugerido o Carlos para o BNDES. Nessa ocasião, o Carlos era reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o Carlos foi escolhido reitor naquela eleição interna com 84,5% do voto dos funcionários e dos estudantes. Ele era adorado dentro da universidade. Abriu mão da universidade, foi para o BNDES, montou uma equipe de primeira linha e foi defenestrado pelo Meirelles. Luiz Fernando Furlan. Eu estava aqui pesquisando. Exatamente. Furlan. Luiz Fernando Furlan. Aí ele estava no governo. Fala, Daphne. O Furlan brigava pelo Brasil e tudo mais, mas a formação liberal na cabeça do sujeito é que atrapalha tudo. Ele prejudicou o governo, influenciando na saída do Carlos, e depois, para você ver a que levava a sua visão econômica, ele quebrou a Sadia. Sim. Bom, fica a nossa lembrança e a nossa homenagem ao economista Carlos Lessa, um grande brasileiro que faleceu no dia de hoje, com 83 anos, teve uma vida longa, viveu bem, foi homenageado pelos seus e teve uma vida coerente, principalmente. Ficam as bandeiras que ele deixou também, né, senador? Quando e a gente... eu tive a notícia hoje pela manhã, ele morreu às 5 horas da manhã. Os amigos em seguida me ligaram. Eu não pude conter lágrimas. Me doeu muito a morte do Lessa. Decepcionado com o Brasil, decepcionado com o encaminhamento da economia, decepcionado com o intriguismo. Isso foi o que o matou. O Covid veio e transformou aquilo tudo numa pneumonia. Ele estava extremamente debilitado e não resistiu. Um brasileiro de verdade, um patriota, um sujeito rigorosamente incorruptível, um militante da nacionalidade.
Fica aqui a nossa homenagem ao Carlos Lessa. Daphne, por favor. Senador, eu queria mudar um pouquinho o assunto agora e falar um pouco sobre seu anúncio à candidatura da Prefeitura de Curitiba. Né? O senhor anunciou que vai colocar... Não? Você deve... Ou você lê um fake news ou está fazendo outro. O que eu disse é o seguinte, eu fui prefeito de Curitiba, fui governador do Paraná 3 vezes. Sempre com o Carlos junto. Carlos Lessa, trabalhamos juntos sempre. Ele, no Rio de Janeiro, nunca foi funcionário do governo do Estado, mas informalmente era um dos meus principais apoios. Eu estou escandalizado com a política eleitoral no Brasil. Agora, essa história de que políticos profissionais são todos ladrões, temos que renovar, essa conversa toda. E nós estamos elegendo gente completamente despreparada. Completamente despreparada. Você veja o governador do Rio de Janeiro, de Suíça, um subproduto da judicialização da política. O Zema, em Minas Gerais, mais ou menos a mesma coisa, não sabe nada. O Ratinho, aqui no Paraná, é uma ausência no governo do Estado. Falta de informação, falta de formação e tudo mais. Então, eu comentava com alguns amigos o seguinte, eu quero ter a oportunidade de jogar o meu peso político, pouco que ainda deve existir, ou bastante que exista, a favor de um candidato que esteja preparado, tenha um programa bom e que seja um prefeito de Curitiba que entenda que a cidade é uma máquina de morar, que tenha noção da administração da saúde pública, da mobilidade urbana, da educação, e que possa ser um prefeito de verdade. E disse a eles, eu, por exemplo, não sou candidato. E agora muito menos, que eu estou em isolamento total com essa coronavírus. Eu e a minha mulher estamos em casa, sem mais ninguém, sem auxiliares, sem nada, já há quase 90 dias. Então, se isto não ocorrer e a eleição foi levada para o fim do ano, esse pessoal fica me procurando, você tem que ser candidato e tal. Se vocês fizerem um movimento que dê consistência à possibilidade de eleição, eu sou capaz de disputar a prefeitura. Mas eu não disse que seria. A minha preferência absoluta é ter um prefeito de verdade na minha cidade. O Greca, por exemplo, trabalhou comigo. Você sabe que o Greca estava no meu gabinete no Senado. Ele não é um bobão, ele é um alienado, mas ele é um sujeito esperto. Quando eu e a Vanessa lançamos aquela legalização do trabalho da empregada doméstica, a sugestão que eu recebi foi do Rafael Greca. Mas, de repente, o Greca não tem nenhuma identidade com a população pobre. Mas tem alguma ideia, Rodrigo, do que seja administração municipal. Ele foi funcionário do IPUC, do Instituto de Planejamento Urbano, fundado lá atrás pelo Ivo Arzua Pereira. Ele depois foi vereador, depois ele foi parceiro do Jaime Lerner. Então, ele tem uma ideia do que seja uma administração municipal, mas nenhuma sensibilidade com a população, nenhuma identificação com os trabalhadores e com as pessoas mais pobres. Então, eu pensava em podermos, suprapartidariamente, lançar um candidato com características técnicas e sensibilidade social, e eu participaria de um movimento que viesse a apoiá-lo. Foi isso que eu coloquei numa conversa com amigos. Agora, sabe que os amigos nem sempre são tão amigos, já deram uma volta nesse negócio, mas exatamente isso. Eu acho que nós estamos sem candidato no Brasil, não em Curitiba. Então, eu ia fazer essa pergunta para o senhor. Como é que o senhor está analisando o quadro nacional? As pessoas ficam querendo buscar a unidade, que eu acho que é necessária, do campo progressista. Aí tem essa briga do Ciro com o PT, tem enfim, uma disputa, parece que tem um novo bloco surgindo aí, PSB, PDT, Rede, tentando se descolar do bloco mais à esquerda. Como é que o senhor está avaliando isso? O senhor acha possível e necessário ter uma candidatura única, ou tudo bem sair com 2 ou 3 candidaturas, se é que nós vamos chegar com eleição em 2022, que eu tenho essa preocupação. Eu já acho que você coloca isso, Rodrigo, de uma forma equivocada. Que se me dá a candidatura do PT, do Partido Socialista, do Ciro, do Haddad e tudo mais. Nós temos que ter um programa que mobilize o país, um programa de desenvolvimento, de garantia da soberania, de valorização do trabalho que está completamente aniquilado por essa adoração ao capital financeiro, esse liberalismo seguido
pelo Guedes como operador dos bancos, o interesse de outros países em cima da riqueza do Brasil. O Brasil é um país grande demais, inteligente demais. Como dizia o meu amigo Carlos Lessa, poucos países do mundo têm um povo inteligente, operador e criativo como o nosso. Nós temos que ter um projeto para o Brasil. Nós naufragamos no passado, ficando ao lado dos Estados Unidos na Guerra Fria. Então era aquele troço. O Brasil não entra no jogo do comunismo, o comunismo é a Rússia, os Estados Unidos é a liberdade. Nós fomos jogados para baixo. Eu tenho deixado claro que em 1980, com os militares no governo, nós estávamos em franco desenvolvimento econômico, porque mesmo militares autoritários, como foi o Geisel, eram nacionalistas, eram patriotas, reforçaram a Petrobras, a Escola de Engenharia do Exército, a Vale do Rio Doce, desde o Getúlio, que aproveitou o conflito para fazer o Brasil conseguir o aval e financiamento à época para início do seu desenvolvimento econômico. Hoje não. Nós temos um governo absolutamente subordinado aos Estados Unidos, levando chibatada na bunda do Donald Trump, como levou hoje, quando ele disse que se os Estados Unidos estivesse fazendo o que o Brasil faz no combate ao coronavírus, teria praticamente 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões e meio de mortos. O que ele disse foi que o governo do Brasil está brincando com tudo. Então, eu acho que nós precisamos retomar o desenvolvimento. Em 80, o nosso Brasil, industrialmente, era maior, a produção industrial brasileira era maior que a dos 4 tigres asiáticos: Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. Hoje nós não chegamos a 10% deles. Por quê? Porque entramos na Guerra Fria, nos submetemos à política do capital financeiro comandada pelos Estados Unidos. Agora, acabou a Guerra Fria, não existe mais o comunismo. Nós estamos embarcando agora numa disputa geopolítica e macroeconômica dos Estados Unidos e da Rússia pelo domínio do mundo. O Jimmy Carter, plantador de amendoim, que foi presidente dos Estados Unidos, passa um pito outro dia no Trump. Você deve ter visto como eu. Escreveu o seguinte: o Trump está muito preocupado com o crescimento da China, que pode passar os Estados Unidos. Se é que já não passou, não sei. Mas os Estados Unidos, nas últimas décadas, se dedicou exclusivamente a investir nas Forças Armadas. 300 trilhões de dólares, com o objetivo de dominar todas as fontes energéticas do mundo. Petróleo, minérios sofisticados, derrubando governos, se envolvendo em guerras e tudo mais. E a China, que foi ocupada em função de um determinado momento não ter lei trabalhista alguma, não ter sindicato, o capital americano entrou para aproveitar aquela mão de obra baratíssima, acabou inteligentemente se apropriando da tecnologia, desenvolvendo-se, e não gastou um tostão em aventuras militares fora do seu território. Construiu trem-bala, tecnologia altíssima na sua mobilização empresarial, cidades inteiras construídas como as New Towns foram na Inglaterra depois da última guerra, a Rota da Seda, que é uma espécie de plano Marshall, sem gastar em violência e em intenção imperialista de tomar conta de outros países. Então, necessariamente, ela pode passar dos Estados Unidos. O erro é norte-americano, na opinião do Jimmy Carter. E nós somos produtos desse erro. Você veja, Daphne, nós temos um general que está subordinado no Comando Sul dos Estados Unidos ao Comando Hierárquico dos Estados Unidos. Ele faz marcha batida de manhã cedo, vai marchar, vai fazer exercício calistênico com a determinação de um generalete norte-americano. Nós estamos numa posição absolutamente ridícula. Então, nós temos que ter um projeto. Ora, que tipo de projeto, Rodrigo? Nós temos que olhar o que aconteceu no mundo, desde a Revolução Russa. A Revolução Russa foi uma reação, do ponto de vista marxista, indevida, num país absolutamente subdesenvolvido, não é? E, posteriormente, foi destruída, aluiu sobre a glasnost, que é o degelo, e a perestroika, que é a reconstrução.
Mas, mesmo assim, a Rússia hoje tem tecnologia acumulada para se colocar ombro a ombro, par e par com os Estados Unidos do ponto de vista militar. Nós temos que dar uma olhada na Revolução Russa, o que deu certo, o que deu errado, o que foi uma estupidez absoluta. Nós temos que dar uma olhada na recuperação da Alemanha, na nova política alemã, com Horace Greeley e Arma Schacht, que criou a MEFO, que da noite para o dia pegou a remuneração da rolagem da dívida pública, jogou para nada e ofereceu para os grandes empresários participar de um projeto de reconstrução da Alemanha, garantindo uma lucratividade de 4 ou 4,5% ao ano. Nós temos que dar uma olhada nos Estados Unidos, no New Deal, o novo pacto, que viabilizou a retomada do crescimento e a volta da esperança dos norte-americanos na possibilidade de crescer com o seu próprio trabalho. Como é que funcionava o New Deal? Diminuição da carga horária, aumento do salário por lei, sugestão do Henry Ford, naquela época. Investimentos pesadíssimos do Estado em infraestrutura, em portos, em canais, em usinas de geração de energia. Uma coisa absolutamente incrível, dando a largada a partir de investimentos pesados do Estado, sem essa preocupação idiota de achar que o Estado é como uma família, só pode gastar o que ganha. Se isso fosse certo, o capitalismo tinha acabado no mundo, porque ele vive do crédito e dos grandes financiamentos. Mas os Estados Unidos se levanta ali. Eu lembro do Roosevelt diversificando a agricultura, financiando pequenas empresas, nas conversas ao pé do fogo. Eu não me lembro porque eu não tinha nascido ainda. Eu sou velho. De leituras. Eu sou um octogenário. Quase. Já chegou. Quase, né? Eu tenho Senador. 80 anos incompletos. Mas eu lembro das lições de história das faculdades que frequentei, do Roosevelt no pé do fogo. As cidades, se as cidades se queimarem, Daphne, os campos se levantarão e reconstruirão as cidades. Se os campos se queimarem, as cidades morrerão de fome. Ele apostava na velocidade da agricultura, no crescimento econômico diante da lentidão da industrialização. Projeta uma fábrica, constrói a fábrica, treina operário. Você vai levar 1 ou 2 anos. A agricultura não. Você joga uma semente à terra, ela germina e 6 meses você está colhendo e industrializando. As lojas pequenas funcionando com financiamento. Em cada propriedade rural, um poste de energia elétrica para fazer funcionar uma colheitadeira mecânica, um triturador de grãos, uma ordenadeira para o gado. E, a partir dali, levantando a esperança do povo e jogando os Estados Unidos para frente com investimentos públicos. Até hoje, a dragagem nos Estados Unidos é feita pelo Exército, não é pela Marinha. É muito gozado isso, né? E os Estados Unidos não admite que um navio encoste na sua costa, na navegação de costa a costa, se ele não for fabricado nos Estados Unidos e tripulado por norte-americanos. É uma coisa patriótica, evidentemente um nacionalismo que nós podíamos até condenar de uma forma absoluta, mas é o que faz os países andarem e progredirem. Então, nós precisamos de um plano assim, mas que não seja um plano exagerado. Não seja o plano dos sonhos de quem se debruçou e viveu estudando economia como eu, que gostaria do mundo extraordinariamente mais justo. Isso não acontece no fim de semana. Tinha que ser um plano que não fosse extremo pelo exagero e pela temeridade. Que você, de repente, num movimento de revolta popular, ganha uma eleição, depois não consegue implementar o plano, volta à direita inteira. Não pode ser o plano covarde de aderir a Estamos Juntos. Porque isso é dizer, não, nós vamos nos livrar do personagem Moro não, o Bolsonaro, porque ele se veste mal, ele come mal, ele é um imbecil, ele diz palavrão, e ele é tudo isso mesmo, mas não vamos mexer na economia. Esses caras do Estamos Juntos estão a favor da submissão do Brasil aos interesses financeiros do capital norte-americano e do capital financeiro do mundo. Nós precisamos de um plano que seja o plano eficiente, o plano médio e que possa ser sustentado posteriormente. E o restabelecimento, aí sim, do espaço democrático. Como dizia o velho Guerreiro Ramos, que a democracia, então, se exerça, os partidos se organizem, coloquem aí as suas propostas, não é mais esse plano que é o plano nacional, cada um vai pensar
como pode sugerir o crescimento do Brasil, e no processo eleitoral o Brasil avança. Agora, senador, dizendo que esse plano é tático, Rodrigo, vão ao diabo que eu carrego. Eu acabo dizendo os palavrões aqui, como o Ciro gosta também. Tático, coisa nenhuma, é o plano estratégico mais feito no mundo. Senador, eu acho que a Daphne queria trazer algumas... Porque a gente tem uma participação grande dos internautas. A Daphne queria trazer... Ela até estava colocando aqui uma matéria... Eu estou falando demais, entendi. Não. A gente gosta de ouvir a sua explanação, deu uma aula de história aí para a gente também. Mas acho que o público... Tem alguma participação de público aí, Daphne? Tem participação de público. Queria agradecer aqui a Reginalíssima, que diz: Requião, precisamos pensar o Brasil que queremos, um projeto para o Brasil fora Bozo. Inclusive, eu botei aí na tela o plano, né, do MST para que ele lance um plano de reforma agrária popular para superar a crise. Né? Não sei se depois vocês querem comentar. Mas aí, continuando aqui com os comentários, Márcio Matos: ainda temos vozes de políticos sérios, como Requião e Lula, da velha guarda. 70% de quem? De quê? Oportunismo. Antônio Marcos Danton: na verdade, a esquerda, com a sua falta de protagonismo funcionário na crise sanitária, está causando confusão. Cristian Castro diz: o povo não aguenta, vamos às ruas, vamos à luta. Inocêncio Borges: senador Requião, o que significa deputado do PSDB assinando a CPI do Moro? Jesus Padilha: Requião, o senhor concorda que Guedes governa o Brasil? Queria agradecer a Ana Pando, que deu uma contribuição aqui para a gente, deu boa noite. Rafael Viseu: boa noite. Essa questão do elevador de serviço é praga cultural, se referindo à nossa outra fala, né? Tão grande que foi por causa dos brasileiros que começou a existir em Portugal. Então, eram essas participações aqui, mas eu, antes de terminar, eu queria que o senador Requião comentasse um pouco as manifestações que estão previstas para domingo, né, e também a questão que o governo Bolsonaro, né, saiu hoje uma matéria, ele quer mobilizar a Força Nacional para intimidar a manifestação em Brasília. Como é que o senhor vê essa ida da esquerda às ruas, a volta da esquerda às ruas, né, e também o avanço das ameaças autoritárias de Bolsonaro? Daphne, quem saiu antes de ontem nas ruas não foi a esquerda. Foi a insatisfação da população, a desesperança da juventude, acompanhada por uma despolitização absoluta, uma falta de informação que leva, em determinados momentos, à boçalidade de queimar uma bandeira nacional. Eles estão em desespero, eles não têm perspectiva na vida. Então, eles quebram uma vidraça, quebram uma bandeira nacional, embora isso possa ocorrer também por infiltrados. Eu, aqui no Paraná, acho que não teve infiltrado nenhum. Teve despolitização mesmo e a cabeça vazia do desejo absurdo de processo. É o rebelde sem causa. É o sujeito que não vê perspectiva, está rebelde contra tudo e contra todos. Quebrar uma vidraça, para ele, é parte do desafogo da sua rebeldia. Mas o que é uma vidraça quebrada, uma bandeira queimada em cima da redução do salário dos trabalhadores, do fim da aposentadoria, do fim da soberania, de empresas estratégicas vendidas para grupos multinacionais? Não chega a ser uma coisa importante. Então, eu, por exemplo, eu não vou para a rua. Eu estou em casa já há 60 dias. Mas eu pergunto a você, e o cidadão da periferia, que mora numa casa em que, num quarto, dormem 10 pessoas, 12 pessoas, uma pequena casa, às vezes, com 20 pessoas, ele vai para a rua, porque a casa dele, o isolamento, não oferece proteção alguma. É uma manifestação que não vai depender da mediação dos partidos. E os candidatos por aí, dizendo, não, vamos lá, fica em casa e tal. Eu não digo para sair, mas eu sei que vão sair. Vão sair porque eles estão incontidos na sua revolta. Vai ser uma mobilização natural da população. O que me assusta nisso tudo, Daphne, é a falta de projeto atrás disso. A falta de uma organização nacional, democrática e popular. Nos meus 79 anos, eu frequentei a Revolução Francesa da Juventude de 68. Estive lá.
Rudi Deutscher, Daniel Cohn-Bendit e outros teóricos importantes, mas não havia um projeto. No que deu aquilo? Quebraram tudo, saíram para a rua e conseguiram derrubar o ministro da Educação. Pressionaram Paris, a Europa e o mundo. Derrubaram o ministro da Educação, que foi trocado por outro bem parecido com o anterior, e hoje eles estão lá com o Macron, por falta de um projeto nacional e a submissão ao projeto do mercado comum europeu, comandado pela Alemanha, que no processo desvalorizou a sua moeda, enquanto todos os outros países tiveram que valorizar, garantindo um domínio, uma hegemonia que mantém até hoje. Então, nós precisamos de projeto, não de candidato. O cara é candidato, então ele fica no que não quero desagradar esse setor, quero agradar aquele outro, e perde a condição de ser um líder da nacionalidade. Muito bem. O senhor, então, a princípio, não apoia essas manifestações de domingo? Eu disse que eu não vou. Não vai, tá bom. Tudo que a população fizer pela sua liberdade e pela justiça, eu apoio. Muito bem. Queria agradecer aqui a participação do senador Roberto Requião. Ex-senador. Eu chamo de senador. Não me devolva o mandato. Aliás, uma pena, hein? Essa eleição de 2018 tirou gente boa para colocar cada coisa lá no Senado. Olha, mágicas. Mas antes de você me despedir, eu queria dar um pitaco aí naquela questão do fake news, que vocês comentaram com o Mauro. Aquele documento que eles estão dizendo não existe. Aquele documento é uma pesquisa feita pela assessoria do Senado, uma rapaziada que se reuniu. Estatisticamente, eles levantaram quais foram os blogs que tiveram anúncio aqui e ali. Não vai. Eu falei depois com a relatora Kalitz, que é minha irmã também, minha amiga, ela disse que isso não existe, não é documento oficial. Foi um erro deles atribuindo fake news, porque receberam 2 ou 3, no caso de alguns órgãos, é o de vocês, por exemplo. Eu até liguei para vocês aí, mostrando que não vai haver nenhum motivo para preocupação. Vocês são sérios e, como sérios, serão tratados pela fake e pela nossa Lídice da Mata. Mas é um documento feito por alguns meninos lá do Senado, da consultoria, da assessoria, que não tem nada a ver com a posição oficial. Vocês falaram na Gazeta do Povo aqui do Paraná. Extrema-direita. Os meninos filhos do Francisco são da TFP. Mas eu não diria que eles estão recebendo dinheiro para forjar fake news do nível dos fake news do Carluxo. Exatamente. Aliás, fake news por fake news, eu assisto toda noite os da Globo, no comentário econômico. Não tem um cara que diga uma verdade sobre o Brasil. São fake news, são mentiras colocadas quase sempre e exclusivamente com o interesse de formar uma opinião a favor do liberalismo econômico. A Globo não publicou nem os absurdos do Guedes naquela reunião do Bataclan, lá no Palácio do Planalto. Verdade. Maria Machadão, eles fizeram o tempo todo, eles querem derrubar a Maria Machadão, mas não fizeram uma referência às barbaridades do Guedes, que foram, naquela reunião do Bataclan, as maiores barbaridades, porque foram contra o Brasil. Muito bem. Senador, boa noite, obrigado pela presença aqui no Boa Noite 247. Não é senador, mas é senador. Obrigado. Boa noite, Roberto. No dia 7 de outubro, o Ibope, o Datafolha e o meu tracking de campanha afirmavam que eu seria o senador mais votado do Brasil em relação à população do Estado. No dia 8 eu perdi a eleição. Fui escolhido por eles por ser nacionalista, por ser presidente da Frente pela Soberania, Frente Mista, e fui detonado com fake news. Diziam que eu tinha uma aposentadoria de R$450 mil. Você sabe quanto ganha esse sujeito que fala com vocês aqui? Foi governador 3 vezes, foi prefeito da capital e foi senador 2 vezes. Eu tenho, sim, uma aposentadoria. Trabalhei muito na vida. Comecei a trabalhar com 13 anos. Eu tenho uma aposentadoria do INSS e eu ganho R$2.700 por mês. Vivo à custa de uma poupança de uma vida inteira, que pode durar aí 1 ano. Vou ter que retomar minhas atividades profissionais. Um abraço e obrigado. Obrigado, senador. Boa noite.